Olá, pessoal! Meu nome é Beatriz, apresento para vocês as integrantes do grupo. Somos estudantes de Pedagogia na Universidade 9 de Julho, Uninove. Hoje vamos entrevistar a professora Wanda, que trabalha na Escola Estadual Professor Salvador Ligabui, localizada no Jaraguá, zona norte de São Paulo. Ela vai contar um pouco sobre a área administrativa e pedagógica da escola. Agora é com você, Maria Eduarda. Que legal, Bia. Então, eu tô aqui com a professora Wanda e, de acordo com os protocolos de segurança, a gente está bem afastada. As perguntas, elas vão ser gravadas com a câmera traseira do celular. Então, vocês não vão me ver fazendo a pergunta. Eu vou estar por trás da câmera. Meu nome é Maria Eduarda. E eu vou fazer algumas perguntas para a professora que trabalha na Escola Estadual Professor Salvador Ligabui. Olá, Wanda. Vou fazer algumas perguntas, tudo bem? Tudo bem. Quanto à caracterização da escola, estrutura física, administrativa e social. A estrutura física, como é a estrutura física da escola? As escolas são 10 salas, são 2 salas embaixo, junto com a secretaria, a sala do diretor, a sala da coordenação, o almoxerifado e o refeitório e a cozinha. E a sala dos professores embaixo. E em cima, as outras 8 salas de aula. A estrutura administrativa da escola, quem a compõe? É o diretor, o vice-diretor e a equipe pedagógica, né? O diretor, o vice-diretor e a coordenação pedagógica também. É uma equipe, né? E além disso, tem a pessoa que trata dos contratos dos professores, que é a GOI, que chama, né? Que é a auxiliar administrativo. Uhum. Esses profissionais trabalham há quanto tempo na escola? O diretor e o coordenador? O diretor, o coordenador e o vice, parece que estão há muito tempo. Eu não sei quanto tempo exato está, mas eu sei que mais de 2 anos eles estão na escola. Porque eu lá sou contratado, então eu só estou trabalhando lá esse ano só. Quantos professores há e auxiliares de classe? É um professor por sala só. E são 10 salas. São 10 professores de manhã e 10 professores à tarde, nos 2 horários. Não tem auxiliar de classe. Há muito rodízio de professores? Sim, porque como nós somos contratados, então esse ano eu estou lá. Ano que vem depende de onde sobrar contrato para mim. Então tem bastante rodízio de professor. E além disso, tem professor que pega licença, professor com problemas de saúde. Há reuniões entre a gestão e o corpo docente? Sim, nós temos o horário do ATPC, né? São 45 minutos toda terça e quarta-feira. Nesse horário que nós fazemos a parte pedagógica, há sempre também a reunião com o diretor para discutir coisas sobre a escola, como a PM da escola, como os próprios trabalhos pedagógicos também. Há alguma participação do corpo docente junto à gestão? Participação como? Participação do corpo docente junto à gestão. É uma equipe. Uma escola não funciona sozinha. Os gestores, toda escola estadual, ela trabalha em sintonia. É uma equipe pedagógica, né? Então, tanto gestores como profissionais da educação, que são os professores diretamente ligados às crianças, trabalha todo mundo junto. Então, isso não existe. A diferença é que existe a gestão, que é a diretora, a vice-diretora e o coordenador, para tomar as decisões, e nós, como os professores, somos docentes que vamos para a sala de aula. Ok. A limpeza é terceirizada? Tem a limpeza terceirizada, no estado a limpeza é muito precária, né? Então, a limpeza ela é terceirizada, tem 3 funcionários para limpar todas as salas da escola. 2 trabalham 4 horas e uma trabalha 8 horas. Então, uma entra das 7 às 11 horas, aí entra 11 horas, acho que entra outra e fica até às 5, e depois entra uma mais tarde e fica até às 5, para ficar um horário com 2. Mas são só 3 funcionários.
A estrutura social da escola. A comunidade participa de alguma forma da vida escolar de seus alunos? Em que momentos? Nós temos o dia da família na escola, né? Isso já é um calendário estadual, né? Todo estado tem o seu dia da família na escola, que a família vai na escola. Geralmente a gente faz festas juninas, faz brincadeira, gincana com as crianças, aí a família traz a família para a escola também. Dessa forma que a família participa da escola. Há eventos? Quais? Então, os eventos que nós temos são as festas. Nesses anos de pandemia ficou parado sem festa, né? Mas normalmente a gente faz no estado 2 festas no ano. Uma junina e uma no final do ano. E aí depende de escola para escola, né? Tem escola que faz a festa junina só interna e tem escola que abre, que é até para arrecadar dinheiro para a PM, né? Para poder estar comprando papel higiênico, comprando material pedagógico para as crianças. Há interação entre os funcionários e os alunos? Sim, a escola em si, ela não trabalha nunca só dentro da escola, não é só o professor que é educador, é uma equipe pedagógica, uma equipe educacional. Então, assim, dentro de uma escola, desde o faxineiro até o diretor, todos nós educamos. O faxineiro, quando vê um aluno jogando papel no chão, ou ele tá com a torneira ligada demais, ele chega e conversa com o aluno. Não pode fazer isso, filho, isso aqui. Se ele vê um aluno brigando, batendo no outro, ele também intervém. Porque todos nós somos educadores. Dentro de um ambiente educacional, que é uma escola, todo mundo educa. Há interação entre alunos e alunos? Sim, a interação ela existe sempre dentro da sala de aula, né? Não tem como trabalhar. Se você trabalha com 35 alunos dentro da sala de aula, não tem como não ter interação, né? Já que falamos da parte administrativa, agora vamos falar sobre você. Quanto ao professor, formação e práticas pedagógicas. Qual a sua idade? 49 anos. Em qual rede de ensino estudou? Estadual e fiz magistério na escola particular. Qual a sua formação acadêmica? Eu sou pedagoga de formação e tenho pós-graduação em artes e também sou professora de artes. É moradora do bairro? Sim. Há quanto tempo leciona? Há 10 anos. Há quanto tempo trabalha nessa escola? Um ano, nem um ano deu ainda. Escolheu essa faixa etária ou lhe foi imposta? Na realidade, como categoria O, no estado, a gente escolhe aquilo que sobra, né? Então, todo ano eu vou para uma escola diferente e eu escolho aquilo que me sobra. Eu tenho preferência para o primeiro ano, para os menores. Mas vai depender do que tiver sobrando de sala de aula. As aulas são preparadas como? Há um semanário? Sim, você faz o semanário, você faz um planejamento do que você vai dar dentro daquela semana. E é lógico que o planejamento, ele não é uma coisa estática, né? De acordo com o seu dia a dia, entendeu? Então, eu planejo uma atividade para hoje. Hoje, eu vou dar tal coisa. Chega dentro da sala de aula, aquilo não tá fluindo bem, a gente tem que replanejar no momento e partir para uma outra possibilidade. Utiliza livros didáticos de quais disciplinas? Então, o Estado ele tem um mecanismo de alfabetização próprio, né? Desde o primeiro até o 5º ano, ele tem o livro Ler e Escrever, que é um excelente livro, né? E tem o livro EMAI. É esse o livro que nós utilizamos. E tem também os livros paradidáticos para complemento de atividade. Então, utiliza livros paradidáticos? Então, É sim, isso, nós né? temos o livro paradidático, só que o livro paradidático é para complemento de atividade. Porque temos o livro Ler e Escrever e o livro do EMAI, que são 2 livros de cada por ano. Sim. Lê para as crianças, como faz, com que frequência? A leitura todos os dias. Leitura de leite todos os dias. Faz parte da rotina diária. Normalmente, eu escolho tipos de leituras diferentes, né? Eu leio contos, fábulas, poesia, cantigas. E algumas vezes eu pergunto para as crianças o que elas querem ouvir. Aí elas escolhem um livro ou trazem de casa algum livro que elas querem que eu leia e eu leio para elas.
Diversifica suas estratégias didáticas. Cite as mais frequentes. Normalmente a gente vai diversificando de acordo com o seu público, né? De acordo com a sua criança. Você faz uma sondagem, você verifica em que hipótese a criança tá, e aí você vai utilizando estratégias diferentes, né? Na realidade, uma atividade que eu gosto muito de fazer é uma sequência didática, né? Você escolher uma certa sequência e trabalhar aquilo diariamente com a criança. Escreve a rotina do dia na lousa? Sim. Faz linha quando escreve na lousa? Não, porque a lousa já tem linha. Orienta as crianças a escreverem sobre a linha, a separam palavras em caso de frases compridas, a se orientarem no espaço do caderno? Sim, porque normalmente as crianças não sabem ainda como utilizar o caderno. Então, eu passo a atividade na lousa, depois eu passo em folha, em carteira, e aí verifico se eles estão escrevendo, mostro onde vai escrever, qual folha do caderno que eles têm que utilizar, se eles estão escrevendo na linha. Eu oriento quando eles estão na lousa que tem que dar espaço das palavras. Como se dirige aos alunos para ensiná-los, para tirar dúvidas, para orientá-los quando se atrasam nas tarefas? Normalmente, porque cada criança tem o seu tempo, não é toda criança que vai conseguir copiar toda a atividade da lousa. Às vezes você coloca o cabeçalho na lousa, a rotina, e mais uma parlenda, por exemplo, e isso leva o dia inteirinho, a criança não consegue copiar. E se ela não conseguiu copiar, a gente parte para fazer as tarefas nos livros. O importante é que ela esteja ouvindo e através oralmente aprendendo, né? Porque o copiar, ela vai adquirir a habilidade com o tempo. Principalmente as crianças que ainda não adquiriram coordenação motora. Uhum. As crianças vão à lousa? Sim. Quando e como corrige as tarefas? Normalmente, a correção das tarefas é feita na lousa, para que todos corrijam no seu caderno. E quando eu corrijo no caderno, o caderno eu dou um visto só, mas quando eu corrijo no caderno, eu não coloco caneta vermelha, eu não coloco o que tá errado e nem faço a criança fazer de novo, para isso não deixar a criança traumatizada, né? Porque o importante é que ela esteja fazendo. Eu explico para ela, vamos olhar essa palavra, será que ela tá certa? Como que é que escreve? Vamos falar ela. Olha lá na lousa para ver se tá certo. E assim é corrigido. Realiza as sondagens, qual o procedimento e periodicidade? A sondagem é feita 4 vezes no ano, por bimestre, né? Não, na realidade 5. Feita uma no começo do ano, depois é feita uma no final do primeiro bimestre, no final do segundo, no final do terceiro e no final do quarto bimestre. São 5 sondagens por campo semático. Na primeira série você usa só as palavras. A partir do terceiro ano você começa a escrever as palavras em um pequeno texto. A atividade das crianças expostas pela sala e fora da sala. Quais os tipos de atividades? Essas atividades são contempladas pelos alunos e pela escola? Sim, normalmente a gente faz atividades relacionadas principalmente com a leitura, projetos de leitura, e aí a gente distribui as atividades pela escola, pela sala de aula. Faz uso de modalidades organizativas, atividades permanentes, sequências didáticas, projetos, atividades de sistematização? Sim, o livro Ler e Escrever, ele trabalha com bastante projetos, né? Projetos de escrita de quadrinha, escrita de bilhete, escrita de receitas, projetos significativos para as crianças, né? Então, a gente faz uso tanto do projeto como a sequência didática. De todos esses itens que você citou, a gente faz uso também. Quanto aos alunos, quem são eles? Moram no bairro? São filhos das pessoas que trabalham no bairro? Normalmente, as crianças da nossa escola são todos moradores do bairro. Quantos alunos há na sala? 35. E estão agrupados por níveis de dificuldades? Não, as crianças... Normalmente, a gente trabalha com dupla produtiva, né? A criança que sabe um pouco mais com aquela que sabe um pouco menos, porque assim um ajuda o outro. Participam da aula com perguntas e questionamentos? Sim. Demonstram interesse por aprender? Sim. Vão uniformizados à escola? Não. Todos possuem material escolar?
No começo do ano, a escola dá material para todos os alunos, mas como o rodízio das crianças, a rotatividade, né, das crianças nessa escola que eu estou agora, principalmente, ela é muito grande, a criança sai e entra outra, sai e entra outra, então quando chega no final do ano, eles estão sem materiais. Crianças com necessidades especiais na sala? Não, Há crianças? na minha não. Escrevem com letra bastão ou cursiva? Bastão. Podem escrever com letra cursiva quando quiserem? Sim. Há momentos para brincarem, onde e quando? Nós temos um parquinho na escola, né? Eles brincam, utilizam a aula de educação física para isso. Muitas vezes na sala de aula, quando a criança termina a lição mais rápido, nós temos quebra-cabeças que a gente dá para eles estarem brincando. E existem atividades lúdicas, né? Principalmente na área da matemática, que são jogos que a gente utiliza para que eles tenham mais concentração e consigam aprender a matemática mesmo. Copiam da lousa ou as atividades são coladas no caderno? Ou outra metodologia? A maioria das atividades, elas são dentro dos livros, né? Nós temos 4 livros, como eu disse, no ano, fora os livros para didático de português e matemática. Às vezes você dá uma folhinha ou outra, mas normalmente as atividades são feitas nos livros e na lousa eles só copiam a rotina e o cabeçalho e às vezes uma parlenda, uma cantiga, para eles terem o hábito mesmo de estar aprendendo a copiar, né? Levam lanche, almoçam ou compram um lanche na escola? Então as crianças almoçam na escola, a maioria deles almoça. Tem uma ou outra que traz lanche, mas a maioria almoça. Quanto ao processo de alfabetização e letramento, o PPP apresenta o planejamento para a alfabetização? Então, provavelmente deve ter. Eu não conheço o PPP dessa escola, porque, como eu disse, eu não trabalho lá há muito tempo. E eu entrei, já tinha começado o ano, em março. E provavelmente em dezembro eu já saio dessa escola, entendeu? Então eu sei que tem um PPP da escola, eu sei que eles estão sempre trabalhando aí para estar fazendo o melhor na área da alfabetização, mas eu não vi pessoalmente. Qual o método de alfabetização utilizado? Então, na escola, eu gosto do fonético, mas a gente trabalha de acordo com cada criança, né? Porque tem criança que aprende, cada criança tem o seu jeito de aprender. Então, você vai sempre estudando e aperfeiçoando para buscar atender melhor aquela criança. A formação continuada para os professores dos anos iniciais, para as tratativas sobre a alfabetização. Se positivo, com qual periodicidade? Então, na realidade, nós trabalhamos no ATPC para a formação continuada do professor. O professor no estado ele não tem curso voltado para essas coisas. Ele tem um horário de estudo, que são os 45 minutos de terça e 45 minutos de quarta, para você estudar. Então, é separado os professores por série, né? Seriam os professores de primeiro ano ficam numa sala, os professores de segundo no outro, e assim a gente trabalha as necessidades das crianças, vai estar estudando para verificar o melhor método, no que a criança está precisando melhorar, quais são as habilidades que está faltando, quais que tem que trabalhar mais, e assim vai. Mas o Estado ele não oferece um curso para o professor. O professor que quer, ele tem que buscar por si próprio. Ok. Os professores dos anos iniciais possuem experiência na alfabetização? Se positivo, de quanto tempo? Na realidade, o professor no estado, existem professores no estado que têm 20 anos, mas existe um professor no estado que entrou agora. Então, assim, não sei se... Não é preciso ter 10 anos para trabalhar na alfabetização. Se você chegar lá na atribuição, tem uma sala de primeiro ano e você nunca entrou numa sala de aula, você vai para aquela sala. Você pode pegar aquela sala. É você quem escolhe. Então, não tem um tempo determinado para você trabalhar. Ok, muito obrigada. Essa foi nossa entrevista. Muito obrigada e por hoje é só.